Então a gente vai ler primeiro então Atos capítulo 10, a partir do verso 43 até o 48. Atos 10, do 43 ao 48. Diz assim a palavra do Senhor: Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu sangue todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que o ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e agradecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Só até aqui, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pedimos no nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa perdoar os nossos pecados e que possa falar poderosamente aos nossos corações por meio da Tua palavra. Peço, ó Pai, que não apenas os nossos ouvidos estejam abertos, mas que o nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor deseja tratar em nós nessa manhã. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Porque, irmãos, o texto, né, que decidi tratar com os irmãos dessa manhã é um texto longo. É um texto bem comprido. Mas a gente vai chegar lá, fiquem em paz, a gente vai sair daqui no horário, né? De todo jeito tem almoço hoje aqui na igreja, então não fique preocupado com isso. Mas, eu preciso tratar de um texto um pouco mais comprido para a gente poder chegar junto na mensagem que o autor está tentando transmitir. Então a gente vai ter que caminhar um pouco mais do que a gente está acostumado hoje. E eu quero que você volte, por favor, sua Bíblia, se você puder, em Atos, o capítulo 9. Atos, o capítulo 9, o verso 32, a partir do verso 32. Deixa ela aberta aí em Atos 9, a partir do verso 32. A partir do verso 32... Pode desligar. Atos 9, a partir do verso 32... O texto começa a narrar para nós sobre o ministério de Pedro entre os gentios. Então, só para você saber do que o texto está falando. Pedro começa a sua tarefa, a sua obra missionária entre os gentios, e isso aparece desde o capítulo 9, verso 32, até o capítulo 10, verso 48. Por isso que eu falei que é uma sessão um pouco maior. Mas o que tem nessa parte da Bíblia? O que tem de Atos 9, 32 até o capítulo 10, verso 48? Nós vamos ver duas coisas. Pedro desenvolvendo o seu ministério entre os gentios, e ao longo desse caminho que Pedro está desenvolvendo esse ministério entre os gentios, 3 milagres acontecem. 3 milagres acontecem. Nós vemos a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas, também chamada Tabita, a ressurreição de Dorcas, e no final nós vemos a salvação dos gentios na casa de Cornélio. Então, 3 milagres acontecem aqui. Do 9:32 até o 10:48, 3 milagres acontecem. Primeiro, a cura de Enéas, depois a ressurreição de Dorcas e, por fim, a salvação dos gentios na casa de Cornélio. Eu fiz questão de separar um texto um pouco maior, porque para nós hoje, aqui nessa manhã, esses 3 textos são importantes. Esses 3 milagres são importantes. A gente vai analisar brevemente cada um deles, mas é muito importante que você compreenda para onde o autor está caminhando, para onde ele está nos direcionando, tá certo? Nós, leitores, estamos lendo esse texto e o autor está nos conduzindo como um guia. Para onde ele está nos levando? Para onde ele está nos levando? Então, vamos
analisar o texto. Primeiro, ele fala de um milagre que acontece quando Deus, então, por intermédio de Pedro, cura um homem chamado Enéas. Vamos ler, verso 32, capítulo 9, até o verso 35. Atos 9, do 32 ao 35, diz assim: Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa maca, pois era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tua cama. E ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, um grande milagre. O autor começa a narrar essa sessão agora, contando para nós sobre um grande milagre, a cura desse homem paralítico chamado Enéas. Primeira informação que ele nos dá é aonde isso acontece. Isso acontece lá em Lida. E Lida é uma cidade que ficava a 50 quilômetros de Jerusalém. Não era uma cidade tão distante, mas já era uma cidade predominantemente gentia. Então a gente está falando de um lugar a 50 quilômetros de Jerusalém, cujos habitantes são predominantemente gentios. Pedro já teve uma experiência semelhante que o autor contou para nós, isso lá em Atos capítulo 3, a cura do paralítico à porta formosa do templo. Quem lembra? Amém? Vocês estão comigo, não? Lembram do capítulo 3, quando Pedro cura o aleijado na porta do templo, certo? Então ele já viveu algo parecido com o que a gente acabou de ler, sim? Deu para entender o que eu quero dizer? Ele já viveu algo parecido. Não é algo assim tão distante. E agora, novamente, na autoridade do nome de Jesus, um outro homem é curado de paralisia. Diz o texto que já tinha 8 anos que ele estava deitado. Então, é um grande milagre, mas Pedro já viveu algo semelhante, lá em Atos capítulo 3. Porém, o mais importante dessa sessão aqui que a gente acabou de ler, do 32 até o 35, desse ministério que acontece em Lida, né? A pregação em Lida e a cura desse homem chamado Enéas, o mais importante está no verso 35. 35, vamos ver o que diz o verso 35. Diz assim, ó: E viram-no todos. Viram quem? O homem. Que homem? Que era paralítico, o tal do Enéas. E agora? O homem está curado. O homem está curado e os habitantes daquele lugar veem o homem curado. E o que o texto diz? Os quais se converteram ao Senhor. Esse é o ponto mais importante aqui. O ponto mais importante aqui não é tão somente a cura de Enéas, um homem paralítico que volta a andar. É claro, indiscutivelmente, se isso acontece no nosso meio, todos iríamos nos maravilhar, certo? Não estou desprezando isso, não, pelo amor de Deus. É claro, é óbvio que isso é um grande milagre. Isso é um grande milagre. Mas o ponto importante aqui que o autor vai mencionar para nós é como esse milagre, então, leva as pessoas daquela cidade à conversão em Cristo. Esse é o ponto. Aquele milagre chama a atenção dos habitantes daquela cidade para que eles deem atenção ao que Pedro está falando. E Pedro está pregando sobre Jesus naquela cidade. Pedro está anunciando a mensagem do Evangelho. E quando as pessoas, então, testemunham aquele milagre, aquele homem que já havia 8 anos estava naquela cama, paralisado, andando, as pessoas então fazem, não, peraí, o que esse homem estava falando mesmo? Você pode repetir de novo? O que é que você estava falando? Bom, estava falando para vocês sobre Jesus, que morreu pelos seus pecados, para nos salvar, ressuscitou dos mortos. Então a gente quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador. Em outras palavras, aquele milagre tão maravilhoso que aconteceu naquela cidade era como uma placa de trânsito. Como assim, pastor? Você está lá dirigindo o seu carro e você quer ir para um determinado lugar e as placas de trânsito vão guiando você para aquele lugar, certo? Então você está dirigindo e a placa é um sinal, né? Por isso tem aquelas outras placas, respeite a sinalização, ou seja, não desobedeça o que as placas estão indicando para você, não é isso?
que eu quero dizer é que o milagre que acontece é uma placa de trânsito para que as pessoas dizem, ó, vire à direita e siga Jesus. Deu para entender? E as pessoas daquela cidade, então, que estão conduzindo as suas vidas numa outra direção, eles, opa, vamos mudar de rota, vamos para Jesus. O milagre, então, apontou para Jesus e as pessoas, então, foram para Jesus. Foi isso que aconteceu. Um sinal, um prodígio, um milagre, um grande milagre, mas apontando para a salvação, apontando para Jesus. Depois, o texto conta um milagre ainda maior. Então, se a cura de um paralítico é um milagre grande, você há de concordar comigo que a ressurreição de uma pessoa é um milagre ainda maior, certo ou não? Concorda? Né? Um paralítico ser curado é algo realmente extraordinário. Mas imagina você estar diante de um corpo morto e depois que o homem ora por essa pessoa levanta. A gente ia sair correndo, né? Provavelmente a gente ia sair correndo de medo. Mas algo tão extraordinário assim e acontece nas Escrituras. Vamos ver, a partir do verso 36 diz assim a palavra do Senhor. Fica comigo aí, não dorme não, porque eu vou acelerar, tá bom? Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens pedindo, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as roupas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. E assim termina a sessão. Ponto para a gente observar aqui. As 2 sessões terminam da mesma maneira. Como assim, pastor? Lá em Lida, quando Deus curou Cornélio, o que aconteceu com a cidade? Se converteu a Cristo. E olha o que diz o verso 42, o ponto mais importante nessa história toda. Esse acontecimento se tornou conhecido, e toda a Jope e muitos creram aonde? No Senhor. Em Pedro? Nossa, Pedro é um homem de Deus. Pedro agora vai fazer milagres. Campanha do milagre. Venha e traga o seu defunto. Né? As 7 reuniões da ressurreição dos mortos. Quem vai pregar? Pedro, né? O ministério de Pedro. Pedro, homem cheio de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus. Pedro, o escolhido. É Pedro que eles creem? Não. É Pedro que ganha atenção e fama? Não. É sobre Pedro que o ministério está fundamentado? Não. O milagre, mais uma vez, a ressurreição de um morto, apontam para onde? Jesus. O milagre aponta para Jesus. E no que o milagre se torna essa grande placa de trânsito, né? Vou continuar nessa ilustração, porque eu acho que ela cabe bem hoje aqui. E o milagre, enquanto essa placa de trânsito a nos indicar a direção correta, o caminho, o qual chama-se Jesus, eles então são salvos. Então, um milagre extraordinário, um milagre grande, a cura de Enéas, e um milagre ainda maior, a ressurreição. Imagina, uma pessoa morta ressuscita. Consegue pensar nessa cena por um segundo, como seria? Irmãos, estarrecedor, assustador, assustador. Imaginar uma pessoa levantando os mortos, só por obra do Espírito Santo de Deus. E porque está aqui a gente crê. Porque talvez se eu contasse para você sem estar aqui, você também não acreditar não.
Não é isso? Mas como é palavra de Deus, nós cremos que esse fato aconteceu. E Deus se manifestou de maneira tão maravilhosa naquele dia que ressuscitou aquela mulher dentre os mortos. Mas a ressurreição daquela mulher dentre os mortos não é o ponto principal do texto. É isso que eu quero chamar a sua atenção. O ponto principal que o autor nos chama a atenção no final da sessão é como a ressurreição dos mortos, como a ressurreição de Tabita, de Dorcas, levou pessoas à salvação em Cristo. Esse é o ponto. Se a gente fosse falar da cura de Enéas, como a cura de um paralítico levou pessoas à salvação em Cristo. Como a ressurreição dos mortos levou pessoas à salvação em Cristo. E aí? O que mais? Vamos continuar. A última sessão do texto. A partir do verso 1. E aí aqui o texto se divide em outros 3 momentos. Mas a gente vai por partes. Vamos do 1 e agora a gente vai até o 48. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião da região militar centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu, tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo lhe falava, se retirou Cornélio, chamou os 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E tendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora 6. E sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. E viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra, e nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. Pela 2ª vez lhe falou a voz, não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, e não duvida de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu a quem procurais que viestes. Por que vieste? Eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro se levantou e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Veja o que Cornélio faz, o adora. Mas Pedro o levantou e disse, levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes, bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com os não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Vou parar aqui para te fazer uma pergunta. Foi isso que Deus falou com ele? Ou foi isso que ele entendeu?
Deus mostrou um homem ou mostrou comida? Mostrou comida. Mas Pedro entendeu a mensagem. Consegue perceber? Deus entendeu o recado. Vamos continuar, verso 29. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto, por que me mandaste chamar? Então Cornélio disse, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, a hora 9, quando de repente um anjo com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizestes bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Quando ele está dizendo, reuni todo esse grupo na minha casa para ouvir o que você tem para dizer. Verso 34. E tomando a palavra, Pedro disse, na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Mas em qualquer nação, verso 36. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Essa palavra vos bem sabeis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Mas eles o mataram, penduraram no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse. Não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus. A nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu sangue, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. E enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiravam-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e agradecer a Deus. E Pedro disse, será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Bom, o que nós estamos vendo aqui acontecer? Vou tentar explicar com simples palavras, o mais breve possível por conta do nosso tempo. Primeiro, Deus prepara Pedro. Deus dá aquela visão a Pedro para que Pedro compreendesse que o evangelho deveria ser levado aos gentios, de que ele não deveria chamar de profano aquilo que Deus estava tornando santo. Isso quer dizer santificar, tornar santo. Então, dessa maneira, nós compreendemos que Deus estava preparando Pedro. Depois, isso vai do verso 1 até o verso 8. Depois do verso 9 até o verso 23... Aliás, perdão, isso vai do 1 até o verso 23. Deus preparando Pedro. Depois do verso 23, parte B, digamos assim, até o verso 33, nós vimos o que aconteceu com Cornélio. Então, de um lado, Deus preparou Pedro. Do outro lado, Deus preparou o quê? O coração de Cornélio. O coração, as pessoas que iriam receber aquela palavra. E no final, do verso 33 até o verso 43, a mensagem do evangelho é pregada. Então Deus preparou o mensageiro, Deus preparou os corações, agora o mensageiro traz a mensagem para os corações. É isso que está acontecendo. E no final,
essa parte que nós lemos do 43 até o 48? Qual foi o resultado? Então é muito simples o que está acontecendo em todos esses versos que a gente leu. Um bom pedaço, né? Mas o que está acontecendo? Deus está preparando o mensageiro, depois Deus prepara a terra, depois Deus pega a semente e lança na terra. E qual é o resultado? O fruto dessa semente, a salvação das pessoas na casa de Cornélio. Mas a minha questão é, o texto todo começou com um grande milagre, não foi? A cura do Cornélio. E depois o texto passou por um milagre ainda maior, a ressurreição dos mortos. Mas agora o texto está falando de quê? Salvação. O maior de todos os milagres. O autor está narrando o ministério de Pedro. Mas enquanto ele narra o ministério de Pedro, preste bem atenção nisso aqui. A gente já está caminhando para o final, para você poder aplicar e seja a sua vida. Mas entenda isso. O texto está narrando o ministério de Pedro. Enquanto ele faz isso, ele coloca para nós uma montanha. Que Pedro está subindo essa montanha ministerial. E nessa montanha, nessa caminhada ministerial, nessa escalada de Pedro, ele vive uma experiência miraculosa, ele vive um milagre de Deus, a cura de um homem paralítico. Se isso não bastasse, continuando subindo essa montanha, ele narra para nós uma experiência ainda mais extraordinária. A cura de uma pessoa, a ressurreição dos mortos. Uma pessoa morta volta à vida. Isso é maravilhoso, indiscutivelmente. Mas agora ele continua subindo essa montanha para narrar para nós o maior de todos os milagres. A salvação dos perdidos. A salvação do homem pecador. Ele está numa crescente, numa progressão. Para mostrar para mim e para você que a cura de alguém, de uma paralisia, é algo muito importante, é claro. É algo muito bom. Mas ainda não é o maior. A ressurreição dos mortos é algo muito extraordinário, mas ainda não é o maior feito que Deus pode fazer. Porque o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é a salvação. A salvação é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de um pecador. Por isso que em todos os outros milagres são apenas um sinal, um símbolo, uma placa de trânsito apontando em uma direção, a salvação em Cristo Jesus. E a salvação em Cristo Jesus é o maior milagre que Deus pode realizar na vida de um pecador. Esse é um ponto em comum que aparece tanto na cura de Cornélio, como na ressurreição de Tabita, como na casa de Cornélio. O maior milagre é a salvação. Mas nem sempre a gente se dá conta disso. Nem sempre a gente se dá conta disso. Porque, veja, irmãos, nós vivemos no mundo físico, material, onde a nossa visão é sempre para o aqui e agora, e aquilo que está diante dos nossos olhos, e nós temos a tendência a avaliar essa vida de acordo sempre com aquilo que Deus possa fazer por nós. E para as bênçãos recebidas. E é por isso que eu brinquei aqui, você riu, e é claro que eu brinquei falando sobre Pedro, e sobre o ministério extraordinário de Pedro, e sobre as 7 reuniões da ressurreição dos mortos, né? As 10 reuniões da cura dos paralíticos, né? O culto dos milagres e a libertação. E aí tudo isso, e você de repente riu, achou graça, mas pensa se esse não é o evangelicalismo brasileiro que a gente tem hoje. E por todos os lados chovem pessoas buscando a fama e o reconhecimento por meio dos milagres e atrai milhares de pessoas para essas reuniões. E por que atrai milhares de pessoas para essas reuniões? É muito simples. É muito simples. Porque para nós era melhor que a gente pudesse andar do que Jesus salvar. Então se eu dissesse para você, bom, o que você escolhe? Continuar paralisado como Enéas numa cama e ser salvo ou levantar e sair andando? Você diria, levantar e sair andando. Exemplo. Tá certo? Sei que vocês aqui optariam por ser salvo, mas a maioria tem optado por sair andando. Ainda que sair andando, entenda-se, eu vou levantar, eu vou pegar agora minhas 2 pernas que agora não funcionam, porque afinal de contas Deus me abençoou, e com essas 2 pernas eu vou entrar num bar e vou beber todas. Eu vou pegar essas 2 pernas, eu vou para uma casa de show e eu vou dançar toda noite. E eu vou pegar as pernas que agora não funcionam, e eu vou beber tudo, e eu vou me prostituir, eu vou mentir, eu vou fazer tudo que não presta. E eu vou pegar essas pernas que funcionam e vou andar por um caminho totalmente distante da presença de Deus. Mas o que importa é que Deus me curou.
O que importa é aquilo que Deus pode fazer por mim. Deus me abençoou. Ainda que com as 2 pernas boas agora eu esteja indo para o inferno. Percebe como o milagre ser um fim em si mesmo é uma armadilha perigosa? Eu estou dando um exemplo bem absurdo, bem chocante, para você entender como é que o milagre e a busca pelo milagre em si mesmo é uma armadilha perigosa. É uma armadilha perigosa. Deus pode curar suas pernas, sua paralisia. Deus pode prosperar você. Deus pode não apenas abrir uma porta de emprego, mas fazer você prosperar de maneira extraordinária. Claro que Deus pode. Deus pode curar você, inclusive, de uma doença terminal. Os médicos avaliaram, fizeram todo um check-up, uma série de exames e declararam sobre você. Não tem jeito. Pela medicina, pela tecnologia que nós temos hoje, não tem cura para a sua situação. E aí você é curado disso. É curado disso. Deus pode fazer sim ou não? Nós cremos nisso. Nós somos o povo que crê em milagres. Mas o que eu quero mostrar para você hoje é que ainda assim esse não é o maior de todos os milagres que Deus possa fazer na sua vida. Porque é claro que se Deus nos abençoasse com prosperidade, isso seria muito bom. É óbvio que se Deus nos curasse de uma doença incurável, isso seria maravilhoso. É óbvio que se Deus abrisse portas e nos abençoasse com todas as dádivas que Ele pode e tem poder para isso, isso seria algo extraordinário. Mas ainda assim, isso não iria se comparar ao que Deus fez por nós em Cristo Jesus, em que seu Espírito Santo nos convence da nossa condição miserável de pecador e da nossa necessidade de um Salvador que nos livre de nós mesmos e do nosso coração corrompido pelo pecado. E esse mesmo Espírito agora tem trabalhado em nós dia após dia, dia após dia, mudando quem você é, mudando o seu jeito de pensar, mudando o seu jeito de agir, fazendo você se despir do velho homem e se revestir de um novo homem, para que agora você possa viver na presença de Deus, para que agora você possa viver em comunhão com Deus, em desfrutar do prazer de estar na presença de Deus e ter Deus como seu amigo, como seu Salvador, ter Jesus como seu Salvador, o seu Senhor, o seu Salvador, e por fim, ainda te conceder a bênção de passar a eternidade com Ele. E eu pergunto a você, o que Deus poderia te oferecer nessa vida que possa se comparar à tamanha dádiva que nós recebemos em Cristo? O que é, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, que Deus poderia dar a você, que você quer hoje, que você entrou por essas portas e você gostaria que Deus te desse hoje? E se Deus te desse, você pediu, Deus está aqui, você pediu e Ele disse sim. Mas eu pergunto a você, como isso poderia se comparar ao que Ele fez por nós em Cristo? Nós queremos ser abençoados por Deus. É óbvio que nós desejamos todas as maravilhosas bênçãos que Deus possa fazer por nós e por nossos, sim ou não? E que assim seja. Mas entenda, nenhuma dessas dádivas pode se comparar à maravilhosa obra da salvação. Por isso que o milagre jamais pode ser um fim em si mesmo para nós. Entende? Por isso não faz nenhum sentido construirmos um ministério à base dos milagres. Há um tempo atrás, uma pessoa aqui na cidade me parou e perguntou assim, mas sabe, lá naquela igreja tem milagre? Porque lá no determinado ministério acontece assim, assim, e Deus realmente faz. E eu disse, olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração. Nós cremos em milagres, sim ou não? E é claro que se eu pegasse o microfone lá na igreja e falasse assim, irmãos, tem alguém aqui que gostaria de dar um testemunho sobre o que Deus fez na sua vida essa semana? Quantos teriam histórias aí para contar? Olha aí, ó, a gente ia passar a manhã inteira aqui. Percebe? Tá claro? Você pode levantar de novo a mão e os irmãos olhar para o lado? Olhe para o lado aí para você ter a certeza do que eu estou falando. Ó, tá vendo? A gente ia passar a manhã inteira aqui. Mas esse não é o objetivo. O objetivo não é tornar um ministério popular por causa dos milagres que Deus realiza.
O objetivo, na verdade, não é nem chamar a atenção para os milagres, porque nós entendemos à luz da palavra que os milagres são um sinal, eles são uma placa de trânsito, eles não são um fim em si mesmos, eles são apenas uma ponte que deve nos levar para Jesus e para a salvação em Jesus. Deus deseja salvar você em Jesus, sabe por quê? Porque eu e você podemos ficar sem a porta de trabalho, eu e você podemos ficar sem a cura, eu e você podemos, infelizmente, talvez morrer numa cadeira de rodas e sem conseguir andar com as próprias pernas, eu e você poderemos ser acometidos por uma doença como foi Dorcas, e uma doença tão incurável que a gente venha a falecer. Eu e você podemos tudo isso, mas o que eu e você não podemos é ter uma vida sem Jesus. Entende? Você não pode viver sem Jesus. Ponha isso na sua cabeça. Os milagres não são a coisa mais importante. Deus pode fazer milagres na sua vida, mas eles jamais serão uma propaganda ministerial para nós. Jamais. Porque a coisa mais importante é que você venha aqui e tenha uma experiência com Cristo que pode te libertar dos seus pecados e te salvar. E quando você entende que esse é o maior milagre que Deus poderia fazer por você, todos os outros perdem o seu valor. Tudo mais que Deus poderia fazer na sua vida não tem tanta importância assim. Porque você entende que nenhuma coisa, nenhuma dádiva nessa vida pode se comparar com a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. Nenhuma dádiva que Deus pode fazer por você que possa se comparar à salvação. Para a gente terminar, eu quero propor outras duas aplicações também. Quando Deus realiza um milagre, e eu espero que no nome de Jesus, Deus realize muitos milagres na sua vida, amém? Eu peço por isso, a gente ora toda terça-feira aqui de manhã, pela vida dos irmãos, pela família dos irmãos, e eu desejo de coração que Deus faça muitos milagres na sua vida, realize muitos sonhos que você tem, de verdade. Mas entenda, seja qual for o milagre, Deus o faz a fim de glorificar Cristo. O milagre não é um fim em si mesmo. Ele deseja manifestar Cristo. Ele deseja apontar para Cristo. Os milagres são como as placas de trânsito apontando a direção, nos conduzindo para Cristo. E por isso o milagre não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas apenas como uma ponte para que você reconheça que Cristo é o Senhor da sua vida. Porque Deus faz o que faz na sua vida. Faz o que faz para te mostrar que Ele é Deus. Faz o que faz para te mostrar que Ele te ama. Faz o que faz para mostrar para você o que Cristo fez naquela cruz para te salvar. Por isso que Deus faz o que faz. E por último, nenhum de nós começa pronto para aquilo que Deus deseja realizar. Isso eu tiro do apóstolo Pedro, desse caminho, dessa escalada dele. Ele não nasceu pronto, mas o apóstolo foi passando por um processo de preparação para compreender o que Deus queria. Eu e você também precisamos passar por um processo de preparação para que Deus possa realizar o que Ele tem para nós. Assim, nós também devemos ter em mente que cada experiência nessa caminhada cristã colabora de alguma maneira para aquilo que Deus deseja fazer através de nós. O que você está vivendo hoje, eu não sei o que é, mas uma coisa eu sei, que o que você está vivendo hoje colabora para o que Deus deseja fazer através de você. Percebe? Não estou falando de você. Não estou falando do que Deus vai fazer por você. Mas eu estou falando do que Deus vai fazer através de você. E o que você está vivendo hoje colabora para o reino. Quando Deus decidir usar você para o que Ele tem em mente, então o que você está vivendo hoje vai fazer sentido. Talvez naquele momento não. Talvez nessa hora não. Mas lá na frente vai fazer sentido. Quando você compreender, juntar todas as peças desse quebra-cabeça para dizer, bom, agora eu entendo o que Deus queria. Agora eu entendo por que eu vivi aquela experiência. Agora eu entendo, pastor, por que foi tão difícil a escalada nesse caminho. Pastor, agora eu entendo como foi dolorido aquela experiência. Pastor, agora eu entendo por que foi tão traumático para mim viver aquele problema. Era porque Deus queria me preparar para o que Ele ia fazer através de mim. Agora eu entendo. Mas isso é algo que a gente só vai compreender continuando a escalar. Continue subindo. Continue na jornada ministerial que Deus tem para você. Continue a escalar a sua montanha. Não a montanha do Pedro, mas a montanha que Deus tem para você.
E continue a escalar isso com coragem. Lá na frente você vai olhar para trás e vai entender, já sei. Por que Deus me trouxe por essa parte do caminho? Já sei. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.